Oh, rapaz, rapaga, enfim, the war is over if you want it. Calma, meu amor, calma. De fato, a guerra acabou, né? Tudo indica que acabou a guerra lá no Oriente Médio, né? Pelo menos um baita cessar-fogo que nós tivemos aí entre Israel e faixa de Gaza, né? Palestina, por assim dizer, né? E isso, claro, aquece, né, o ânimo da economia global como um todo, né? E dá uma leve acalorada no mercado, né? Em tendência à alta, uma leve impulsionada à alta mercadológica como um todo. Porém, temos que tomar cuidado, cara. Temos que tomar cuidado porque saiba que o mercado surpreende, e muitas vezes negativamente, tá? Tivemos o fim de uma guerra, né? Parabéns ao Trump, né? O Trump, a gente desce a linha no Trump quando é necessário e tem sido necessário, né? Cara, com todo respeito, mas tá rolando manipulações mercadológicas, isso daí, tipo, não é teoria da conspiração da minha parte. Tá rolando, cara. Tá rolando. Falei no vídeo de ontem, mencionei pontos, tem coisas que estão muito claras, muito declaradas, né? Mas enfim, vamos comentar melhor disso depois da vinheta, claro. Então, como sempre, posicionar aqui, que já não tá posicionado, o cara começa a falar, se perde, faz parte. Quem é bom, quem sabe foi ao vivo, então vai. Antes de qualquer coisa, já sabe, né? Like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não tem inscrito e verifique as notificações caso você não tenha verificado ainda. Aqui embaixo, na descrição, /legenda, depende da rede social que você está acompanhando o vídeo, tá? Se for YouTube, legenda. Perdão, descrição, contrário. Se for YouTube, descrição. Se for, aí no caso, TikTok ou Instagram ou Facebook, também pelo Facebook você pode acompanhar, aí seria no caso a legenda. Apesar que o Facebook, acho que o Facebook enquadra como descrição, vai entender, né? Ambas redes irmãs, Instagram, Facebook, enfim, né? Estamos aí, dá na mesma. Temos o nosso link para o grupo Free, no qual a gente compartilha notícias da macroeconomia, notícias do criptomercado e tudo mais. Por ali você pode adicionar a gente para fazer parte do grupo VIP de sinais, no qual a gente cobra a fortuna de R$30 por mês e passa aí sinais com probabilidade de acerto muito grande. Há muito tempo a gente não toma stop, não é? E R$30 por mês, sinceramente, cara, só pelo conteúdo que a gente traz de graça para você, atualiza e tudo mais, eu acho que você devia pagar só pelo conteúdo que eu trago de graça aqui para você. Tá? Que salva muita gente às vezes. Nem sempre, tá? Como eu já disse no vídeo de ontem, a gente não havia... Até porque eu fiquei fora 2 semanas, basicamente, né? Mas não tinha como prever essa queda que a gente teve no mercado, não tinha como prever. Foi uma queda muito espontânea, né? Prever a... Na verdade é o seguinte, a gente tinha como definir que se perdesse 108 mil, ele pegaria 101 mil dólares, coisa do tipo. Mas quem ia imaginar que ia perder 108 mil? Quem ia imaginar que ia aparecer um Donald Trump muito louco e falar assim, ó, 1º de novembro tá aí, a gente vai meter 100% de taxação em cima dos produtos da China e dane-se a China. Depois que tinha praticamente esquecido esse papo de guerra comercial entre Estados Unidos e China, sabe? Pô, parece que já tinha se resolvido tudo. Ele falou, não, vamos meter guerra, tarifa na China, coisa do tipo. Pô, já tinha tudo se resolvido, ou pelo menos caminhando para uma resolução, né? O Trump estava mais preocupado com questões diplomáticas, justamente, tal como a gente viu, né? Entre Israel e Palestina, tal como a gente vem
tem visto, né, a participação dele não tão ativa assim, porque né, já está uma situação bem mais complicada entre Rússia e Ucrânia, mas ainda assim o Trump está ali tentando selar a paz aí, ou pelo menos, né, manter um tratado mais ou menos diplomático entre Ucrânia e Rússia, né? Nem que seja para pelo menos a Rússia ficar com os 25% já conquistados da Ucrânia, que muito dificilmente o Putin vai abrir mão. Estava até conversando com o Dielson do trabalho hoje sobre isso. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um abraço, Dielson. Se eu conseguir subir esse vídeo no Instagram, de ontem não subiu. Instagram é chato pra vídeo, cara. Eu tenho o YouTube e o TikTok que eu subo em minutos os vídeos, cara. Lá, Instagram é um porre pra subir vídeo. Eita, mas tudo bem. Mas, enfim, o Trump tá lá tentando pelo menos alguma coisa e tentou e conseguiu e foi visto como herói, né? Inclusive, pro povo de Israel, Trump sendo considerado como o amigo que Israel nunca teve na Casa Branca, né? Muita gente idolatrando o Trump. Cara, demais, né? O Trump virou um herói nacional em Israel, né? Muita gente ovacionando ao extremo o Trump, né? E também não é para menos, realmente foi até deveras heróico da parte do Trump, né? A atitude dele realmente. Então, quando o cara acerta, a gente tem que vir aqui falar. O cara faz muita besteira, que para mim essa besteira tem lá o seu motivo, né? Não é uma besteira que acaba sendo até pior, porque vem uma questão ética por trás disso, mas tudo bem. O Trump falhou terrivelmente nessa questão tarifária, tem falhado muito feio nessa questão tarifária, né? Envolvendo aí países, principalmente como a China, tá? Mas o Trump acertou e acertou muito bem na questão envolvendo Israel e a Palestina, né? Então a gente tem que tirar o chapéu quando o cara acerta e isso acabou impulsionando o mercado, porém também, vamos combinar, não é nada que, meu Deus, o mercado subiu horrores, tá? Foi uma recuperação bem leve e, repito, temos que tomar todo o cuidado do mundo antes de se empolgar, tá? Foi uma alta bem tranquila, que se a gente não tomar cuidado pode virar uma correção. Claro que a gente vai ter que estudar sentimento do mercado, tudo mais para isso, tá? Que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Enfim, supostamente the war is over, né? Nós temos aí todos os reféns ainda vivos, né? Muita gente, infelizmente, perdeu a vida. Eu diria que a maioria, né? Pelo que eu me lembro, a grande maioria acabou perdendo a vida, acabou pagando com a vida lá dos israelenses presos, né? Mas parece que 20 reféns foram soltos com vida, tá? Alguns presos do lado do Hamas foram soltos, né? Estão devolvidos aí ao Hamas, ao grupo em si. Pessoas que infelizmente eram terroristas, né? Também praticaram atos bem duvidosos, atos criminosos, mas fez parte do tratado para soltar as vítimas e estão aí soltos em um dia que está sendo considerado histórico, né? Pois fim aí a uma guerra, pelo menos por enquanto, né? Por quê? Porque a gente sabe que a galerinha do Hamas não é de dar muita trégua, né? Vamos ser bem sincero aqui. Então, paz até a página 3, né? Logo estoura alguma coisa aí, o mercado vai derreter. E sinceramente, acho que até por isso que o mercado nem reagiu de forma tão positiva quanto muita gente esperava, tá? Então, por isso, se você vai operar com base em macroeconomia, não acho nada curioso você fazer isto sem analisar gráfico, tá? Analisa sempre gráfico,
Gráfico é mais importante. Gráfico e sentimento é mais importante. Gráfico, técnica, indicadores, né? Indicadores técnicos, né? São muito mais importantes que essa análise macroeconômica que a gente faz. Que tem importância, tanto que a análise macroeconômica derrubou tudo esses dias, né? Foi o Trump que falou assim, vamos subir, taxar a China em 100%. Pronto, derrubou tudo. Acabou com qualquer análise gráfica barra técnica. Ah, mas tem lá uma análise que se perder 108 mil é para 101. Ah, beleza, mas quem quer apostar nisso? Difícil. Mas enfim, partiu a análise aqui, né? Bom, hoje não teve nada demais. Amanhã a gente vai ter justamente um feriado importantíssimo lá em Israel, né? A festa de regozijo. Regozijo, meu Deus, festa de regozijo da Torá, né? Lá em Israel. Que, num dia histórico, né? Nós temos justamente o dia posteriormente a este fim, né? Da guerra, né? Um dia histórico, uma data histórica, né? Na véspera dessa data histórica, que também é considerada uma data histórica, a véspera, a gente tem o fim da guerra. Então, tudo muito simbólico, muito bacana aí, tá? Teremos também o discurso do Powell, amanhã, 12h30. CPI na China, que não reflete tanto no CPI dos Estados Unidos, mas é bom a gente ficar de olho, beleza? E aí, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque teremos ainda PPI essa semana, mas, veja, sexta-feira, payroll, hein? Sexta-feira, payroll. Então, o primeiro payroll de outubro, o primeiro payroll pós-corte de taxa de juros, e a gente vai ver como isso influenciou no mercado, tá? Se subiu muito o número de empregos, coisa que eu acho difícil, porque a gente está em shutdown, né? Os Estados Unidos está em shutdown, e muito provavelmente a gente teve uma diminuição no número de empregos, tá bom? Se teve um aumento no número de empregos, a situação complica, porque a tendência é que realmente a gente tenha uma dificuldade em cortar juros na próxima reunião do FONC, tá? Então, vamos aguardar aqui como virá este payroll, beleza? Ó, S&P 500. Tivemos, enfim, esta queda de ontem, né, dos anúncios da tarifa do Trump, e hoje a gente teve uma retomada de alta, boa parte disso, eu diria que até tudo isso, por conta do fim da guerra no Oriente Médio, o que facilita a extração de petróleo, e a gente sabe que boa parte da economia do mundo está calcada no petróleo, porque o petróleo ainda é a maior fonte de combustível do mundo, e blá, 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 tá? Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem que medir toda queda, toda grande queda como esta, por exemplo, que uma retração de Fibonacci. E esta retração de Fibonacci tem os seus números áureos, os seus números de ouro, entre 0,5 e 0,6, que é a proporção áurea. Tanto que as principais médias estão se encontrando nessa região. EMA de 34, EMA de 50, estão nessa região aí, né? E nota que o mercado tá travando aqui, cara. E o mercado travando aqui, bicho. Ô, rapaz. Mercado travando aqui, ó. Pá. Pá. E aqui. Se o mercado não conseguir superar esse 0,618, a gente vai ter uma correção meio trash aqui, entendeu? Então ele precisa superar 0,68, que tem 6.712. Esse é o número áureo de Fibonacci, beleza? Caso ele consiga superar, não passou por tudo, porque o ideal é a gente superar mesmo 6.756, tá? Que é o 0,786, tá bom? E para ser sincero, como se já não bastasse tudo isso, o ideal mesmo é a gente superar a Triple M de 610 períodos, que está lá em 6.794, 6.800, tá? Então, assim, se a gente superar 6.810,
A gente tem alvo para 6.881, 6.917, 6.970, tá? Se a gente não superar 6.782 é queda da Brava, tá? Então nós estamos nesse impasse. Enquanto o mercado não superar 6.810, eu não imagino uma retomada de alta não, tá? Então eu fico de fora. Ô Daniel, mas então não tem chance de eu comprar lá na baixa. Pois é, mas a intenção quando o mercado cai não é necessariamente você tentar comprar na baixa. Não é interessante para você comprar mais embaixo. É interessante para você justamente testar as correções, testar níveis de compra, testar força compradora, na verdade. Tá? Por quê? Quando o mercado derrete, tanto força compradora quanto força vendedora. Quando o mercado derrete, o interessante é que você teste a força vendedora para ver o quanto ela consegue manter a pressão vendedora, manda o mercado para baixo, tá? E se ela perder a força, aí sim você entra comprado na esperança de que o mercado volte a subir, tá? É isso, é para isso que serve uma correção. Não é para você tentar comprar ele lá para baixo, coisa do tipo, tá? Então eu penso dessa forma. Eu às vezes arrisco comprar lá embaixo, que eu fiz isso daí em Bitcoin, fiz isso em Ethereum, fiz isso daí também em Solana, fiz isso daí em Sui, tá? São 4 moedas que eu comprei nessa queda, nessa correção da tarifa de novembro do Donald Trump. Eu vou chamar assim essa correção a partir de agora. Correção das tarifas de novembro do Donald Trump, tá bom? Foi assim que eu fiz. Aproveitei para comprar umas moedas lá embaixo. É bem arriscado porque eu vivo falando para vocês, né? Aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não compre, não segure a faca quando ela está caindo. Você tenta comprar S&P 500, comprar qualquer coisa agora só porque está caindo, está no preço menor, é loucura. Por quê? Porque não tem nenhuma indicativa de alta. Está abaixo de médias móveis importantes que vão servir de resistência. Olha o VPVR à esquerda, servindo como resistência, tá? O VPVR, no caso, esse indicador aqui. Essas barras que significam volume de venda pesado nessa região, durante toda essa região, tá vendo? Toda essa movimentação aqui teve volume de venda muito pesado, ou seja, enquanto o mercado não superar essa região, significa que nós temos interesse de venda muito pesado aqui. Então vai ser difícil o mercado conseguir superar essa região tão já, tá? Compra aqui é meio complicado, tá? O ideal é você esperar o que ele superar, tá bom? Já o Bitcoin está numa situação um pouco menos complicada, mas ainda assim esperaria ele superar o que? O 116.572, pelo menos, tá? Que é justamente essa região de 0,618, tá? Que tem a ver com esta queda, essa pernada de baixa e uma superação do 0,618 e eu diria até do 0,786 principalmente, a gente simplesmente retoma a alta e ponto final, tá? Retoma a alta e ponto final. Cara, Bitcoin superou o topo anterior, tá? Que é mega importante. Tipo, mega importante. Então superamos o topo anterior, né? Ainda que por pouco. Estamos segurando nesta EMA de 200 períodos no gráfico de 15 minutos, o que é muito bom, tá? Mas tem que se manter aqui. Se voltar novamente, romper mais uma vez 115.575, perdão, 115.752, nós temos alvos para 117, 128, tá? Uma retomada dessa, atingindo um alvo de 117, 128 no curto prazo, que seja no curtíssimo prazo, significa a gente superar o nível de Fibonacci de 0,618, né, dessa queda toda do Donald Trump, né, a queda tarifária de novembro do Donald Trump, significa a gente superar o nível de 0,618
de FIBO, tá? Isso para um prazo médio, né? O que é uma grande demonstração de força do Bitcoin, tá? Ainda assim, não sei se vale a pena o risco de compra, tá? Porque para um prazo maior eu arriscaria comprar só acima de 121 mil, mais ou menos, tá? Mas com certeza é bem menos arriscado você comprar lá acima de 116.500, tá? 116.600, vamos fechar em 116.600 melhor, do que você comprar agora, por exemplo. Agora é bem mais arriscado, porque agora você vai simplesmente dar tiro no escuro, que nem eu dei ontem mesmo, tá? Dei, na verdade ontem não, né? Na sexta-feira. Mas é bem menos arriscado você comprar aqui acima de 116.600, tá? Acima de 116.600, por mais que envolva um certo risco, é um risco bem menos acentuado do que comprar agora nesse momento aqui. Então, muita atenção, tá? Anota no seu caderninho, no seu celular, cria um alarme no TradingView, qualquer coisa que te dê a possibilidade de fazer. É interessante você definir 116.600 como uma possibilidade de você comprar Bitcoin. Fechou? Então é isso aí. Gráfico diário. Gráfico diário, cara, Bitcoin travado no EMA 200 períodos, retomada absoluta de alta, dar-se-á se ele superar a triple EMA de 610 períodos lá por volta de 122 mil dólares, tá? Isso para um prazo um pouco maior. Não tem muito o que falar, tá? Gráfico diário é isso. Superar 122 mil e, sinceramente, se for esperar superar 122 mil, espera logo superar aí mais uma vez 124.600, porque a gente retoma uma alta maior. Tem alvo para 129.300, depois vai ter alvo para 131.800, depois a gente vai ter alvo aí para 135.400. Fechou? É isto. O gráfico diário é isto. Não tem muito mais que comentar, não. Agora que a análise de sentimento, que é mega importante, a gente tem coisas boas aqui, tá? Nós temos o funding rate baixo, que dá a expectativa dele crescer ainda mais, né? Liquidations, a gente não teve lá muitas liquidações no mercado, ou seja, o mercado também não se mexeu tanto assim por conta da situação aí da guerra, né, do fim da guerra ou coisa do tipo, tá? Então o mercado tá meio indeciso no que ele faz ou deixa de fazer, mas ele tá realmente prestes a tomar alguma decisão quanto a isto, né? E na verdade tá mais esperando mesmo o discurso do Powell amanhã, tá? A gente, no Open Interest, quando ele caiu sem interesse nenhum no Open Interest, que é ótimo. E agora que ele está subindo de leve, ele está subindo também no Open Interest de leve, o que de certa forma é bom também. Tá? Não é ótimo, mas é bom. Ou seja, está tendo um leve interesse nesta retomada de alta do Bitcoin. Muito bom. Ótimo. Tá? Não é perfeito, mas está ótimo. O long short ratio, felizmente, está baixando. A gente está abaixo de 1.4. Estamos, na verdade, em 1.33.5, né? Ou seja, nós temos aí um interesse comprador diminuindo cada vez mais conforme o Bitcoin quer começar a subir. Ou seja, estamos tendo um número de sardinhas abandonando posições compradas, o que é bom, tá? Porque quanto menos sardinha compra Bitcoin, maior probabilidade é dele voltar a subir. E CVD em mínimas históricas, ou seja, todos os indicadores aí corroborando com uma alta do Bitcoin. Nada estratosférico, mas todos estão colaborando, o que não há o que se falar. É muito, muito bom mesmo, tá bom? Tinha entrado aqui. Vamos ver se o Trading Light mantém. O Trading Light começa a aparecer. Nós começamos a perder força, né, na ordem que a gente tinha em 105 mil, ou seja, aparentemente perde o interesse comprador em 105 mil, a tendência é que o Bitcoin então não venha mais para essa região, e começa a aparecer os defensores aqui na região dos 113.200. Então pode acontecer do Bitcoin cair para 113.200, tá? De repente vem até um pouco mais abaixo, 112, coisa do tipo, e depois ele volta a subir para buscar aqui uma liquidez em 116.300,
116.700 e coisa do tipo, tá? E caso ele consiga romper toda essa região, a gente vai ter um alvozinho aqui em 128 mil. O alvo de 128 mil continua existindo, porém a maior concentração de ordens de compra e venda de Bitcoin continua de fato entre 113 113.300 e 116.230, né? 117 mil aproximadamente. Então tá aí. Tá bem concentrado, tá bem lateral aqui o negócio, hein? Longo prazo, cara, BTC é realmente, cara, rompendo 119 mil aqui, hein? Ou então, caso ele perca aqui 111 mil, por exemplo, aí você pode shortar. Mas tá uma região bem truncada aqui que tende à lateralização. Ó, Fear and Greed Index. O mercado continua com medo, que favorece para continuar subindo. E vamos ver aqui, ó. Ethereum tem tendência de continuar alta, realmente está truncando aqui algumas médias móveis importantes, mas tudo alinhado para cima, né? Triple EMA de 610 protegendo muito bem, EMA de 200 períodos também protegendo muito bem, tendência de alta. A XRP, cara, tá com um perigo que é o seguinte, tá realmente travando na EMA de 200 períodos. Eu disse isso no vídeo de ontem que seria bem prejudicial para ela. Mas a gente tem uma order block muito ampla e muito pesada, né? Muito marcada por um volume espesso em 2,36, tá? Entre 2,36 e 1,77, que deve manter o mercado para cima. Então isso é muito positivo mesmo. Porém, abaixo da EMA 200 períodos a situação fica complicada pra caramba, tá? Solana foi interessante, né? Tá conseguindo se manter acima dessas médias móveis aqui. Travado por enquanto na EMA de 50. Caso consiga vir para 216, para mim é alta extrema e ponto final, né? Solana tá até que se performando razoavelmente bem. Nós temos aqui também a ADA Cardano, que para mim é disparada a pior moeda de todas no momento, tá? A gente ainda tá longe da EMA 200 períodos, temos que superar. E para ser sincero, eu só confio mesmo na ADA Cardano acima de 0,83 centavos, tá? Porque a gente vai estar acima das principais médias móveis. Abaixo disso aqui eu não entraria mais nem a pau. Por fim, a Sui. A Sui eu peguei um pouco da Sui aqui, ó. Porque justamente ela formou essa order block. Então tudo que é moeda que a gente vê que teve uma queda gigantesca com muito volume, cara, você pode aproveitar. Ainda mais que fez order block, pode aproveitar porque muito provavelmente vai dar oportunidade de compra e vai reverter tendência de baixa. Tá? O Bitcoin foi assim, Ethereum não foi tanto assim, né? Nem a Solana, mas Ethereum e Solana tem bons fundamentos e caíram e já recuperaram muito rápido. Ethereum tocou média móvel, reconheceu, tipo EMA de 610, EMA de 200 períodos, voltou a subir, Solana também, então por isso que eu confio. E a Sui, cara, eu até comprei por conta disso, comprei em 2,40. Mas tá realmente numa situação aí que eu gostaria de ver a Sui rompendo pelo menos esse ponto de controle, cara, do VPVR e indo para cima de 3,50, né? Para cima de 3,50, quem sabe até 3,60. Aí sim, eu acho que fica interessante para compra. Pô, mas eu vou comprar muito acima do preço, não sei o que. Tudo bem, cara, mas você vai comprar na certeza de que ela vai para cima. Porque acima de 3,60 é to the moon, tá? Mesma coisa digo Bitcoin. É melhor você comprar o Bitcoin lá em cima e pagar mais caro mesmo. E comprar uma quantidade menor, logicamente. Mas pelo menos você compra na certeza que é para cima, tá? Compra na certeza que é para cima, que não vai cair mais. E você não vai ter mais prejuízo, tá? Pessoal, é isto. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.